Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que não me conhece. Meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro e vamos seguindo com o Mundial de Clubes. Hoje temos mais 2 clubes classificados para as oitavas de final, inclusive esses 2 clubes se enfrentam nas oitavas de final. É claro que eu estou falando dos clubes brasileiros. Bom, hoje tivemos Botafogo classificado e Palmeiras classificado, apesar de que o Palmeiras deu uma sofrida ali para classificar, tá? Duvido que o palmeirense ali não teve um mini ataque cardíaco nesse jogo aí. Mas vamos com calma, vamos falar um jogo de cada vez. Vamos falar primeiro do jogo do Botafogo e depois a gente vai pro do Palmeiras, ok? Mas antes de eu começar a falar, já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral e vambora. Palmeiras, aliás, Botafogo e Atlético de Madrid. Bom, Botafogo vai para esse jogo aí e ele vai tentar fazer algo parecido com o que ele fez com o PSG. Dar uma retrancada, tentar jogar no contra-ataque. E o Botafogo, cara, ele vai acabar perdendo esse jogo, mas teve chance para começar ganhando, para abrir o placar. Não sei se ia ganhar a partida, mas certamente mudaria o rumo total da partida. Cara, talvez eu diria que se o técnico do Botafogo fosse um pouquinho mais corajoso para jogar, pode ser que ele tivesse ganho essa partida. Mas de qualquer forma o Botafogo está classificado. Vamos dizer o seguinte, aos 10 minutos de jogo, o Botafogo ele vai ter uma chance muito clara de abrir o placar. Assim, se você vem acompanhando esse Mundial, você já deve ter visto lá contra o Borussia, o Fluminense jogando contra o Borussia, e o Everaldo perde um gol de cara. Então o gol que o Botafogo perde é muito parecido com aquele do Everaldo. A diferença é que o atacante do Botafogo chutou, só que o goleiro do Atlético de Madrid acabou defendendo. Bom, de qualquer forma, o Botafogo não consegue abrir o placar e segue um 0-0 por muito tempo. O jogo até seguia meio equilibrado, sabe? O Botafogo manteve aquela meia retranca, tentando vir num contra-ataque, fazer um lance igual aconteceu no jogo do PSG e teve essa oportunidade, só que não aproveitou. Bom, Atlético de Madrid vai fazer um golzinho no final, lá para os 80 e poucos minutos, o Atlético de Madrid faz um gol, Griezmann faz e o jogo termina 1-0. Atlético de Madrid fazendo o gol empatava em pontos com o Botafogo, mas isso não era o suficiente para eles passarem. Para o Atlético de Madrid passar do Botafogo, eles teriam que ganhar de goleada do Botafogo, já que o Atlético de Madrid perdeu por 4-0 do PSG. Então, por saldo de gols, o Atlético de Madrid não conseguiria passar. E o Botafogo agora está classificado em segundo lugar do grupo. E vocês têm noção do qual é o peso disso para o futebol brasileiro e principalmente para o Botafogo? Cara, pensa que o seguinte, pensa comigo, só um momento. Botafogo caiu num grupo com PSG e Atlético de Madrid, todo mundo considerava como grupo da morte, e todo mundo considerava o Botafogo já eliminado antes de começar. Todo mundo já estava fazendo meme, estava fazendo piada. Inclusive, eu até falei que o Botafogo não passaria desse grupo. E, cara, o Botafogo não só passa desse grupo, como o Botafogo ganha do favorito do grupo e do Mundial. No início, no Mundial, todo mundo leva o PSG como favorito. Afinal, campeão da Champions ganha na final por 5-0, né? Qualquer um que faz isso. O Botafogo ganha do PSG, ganhou do Seattle, ok, já era esperado, e consegue passar nesse grupo eliminando o Atlético de Madrid. Tudo bem que perdeu para o Atlético de Madrid, mas o Botafogo conseguiu uma classificação. Isso que o Botafogo fez certamente é histórico. Cara, é inimaginável. Antes de começar o Mundial, isso era inimaginável. O Botafogo consegue passar no grupo da morte e, bom, passou, tá de boa, tá nas oitavas de final. O Botafogo aí passou de fase, foi o segundo brasileiro a se classificar para as oitavas de final. O primeiro foi o Flamengo, né? E agora o Botafogo classificado. Bom, poderia ter sido mais tranquilo? Poderia, mas classificou, tá de boa o Botafogo. Vamos para o Palmeiras. Cara, Palmeiras e Inter Miami, Palmeiras jogando contra o time do Lionel Messi e Luis Suárez. E falando em poderia ter sido mais tranquilo, é o caso do Palmeiras. Palmeiras vai fazer um primeiro tempo bem abaixo do que o costume. E o Palmeiras, inclusive, começa perdendo o jogo. Perde no primeiro tempo, o Inter Miami vai fazer um gol, o atacante sai de cara, bota dentro da caixa, aproveita a chance e o Palmeiras muito abaixo, não conseguia fazer tanta coisa contra o Inter Miami, que o Inter Miami não é um time muito forte, ok? Eu esperava antes do jogo começar que o Palmeiras fosse ganhar, talvez não com tanta tranquilidade, mas que fosse ganhar com uma... jogando, não passasse tanto sufoco, vamos dizer dessa forma, tá? Bom,
Então, Inter Miami começa ganhando. E, cara, o jogo vai seguindo, acaba o primeiro tempo, acaba 1-0 pro Inter Miami, segundo tempo volta e o Palmeiras vai fazer algumas mexidas. Talvez o Abel Ferreira tenha feito algumas besteiras na escalação do Palmeiras, que tenha feito a atuação do Palmeiras ter piorado bastante contra o Inter Miami. De qualquer forma, o Inter Miami ainda vai fazer mais um gol. Vem aí com o Luis Soares. Cara, o Luis Soares, ele vai pegar a bola, vai passar por 2, 3 jogadores do Palmeiras e vai fazer um golaço, tá? Vai chutar meio mancando, meio caindo, mas faz um golaço. Inter Miami estava aí 2-0. E agora um detalhe. O Palmeiras esteve nesse momento da partida muito, muito próximo de ser eliminado do Mundial de Clubes, tá? Porque para o Palmeiras ser eliminado, ele precisava perder por 2 gols de diferença do Inter Miami e que o Porto, no outro jogo, ganhasse. O Porto só precisava ganhar por 1 golzinho de diferença. Só que no outro jogo, tava uma loucura. Tinha saído gol de lado, gol do outro, e o jogo naquele momento estava empatado. Caso o Porto passasse à frente, a pressão ali em cima dos palmeirenses aumentaria e muito. Cara, ou seja, o Palmeiras estava perdendo por 2 gols, precisava do Porto fazer 1 para o Palmeiras ser eliminado na fase de grupos do Mundial, numa classificação que eles tinham praticamente na mão. Eles precisavam apenas empatar com o Inter Miami para não ser eliminado. Bom, enfim, Palmeiras só vai conseguir acordar lá pro final do jogo. Aos 80 minutos, o Palmeiras consegue fazer um golzinho que já diminui ali a chance de ser eliminado, já que agora o Porto não só precisava ganhar, como precisava ganhar por 2 gols de diferença. E no finalzinho ainda, para amenizar ainda o problema, o Palmeiras ainda faz mais um gol. Aos 87, o Palmeiras empata o jogo com o Inter Miami. Não foi uma vitória, mas o Palmeiras conseguiu evitar a derrota do jeito que estava sendo. E agora o Palmeiras, com esse empate, ele vai passar em primeiro do grupo. Então, aliviou ali o Palmeiras e o torcedor palmeirense, que eu tenho certeza que deve ter tido pelo menos uns 3 mini infartinhos ali durante o jogo, 4, 5 talvez, enfim, alguns, ali agora pôde respirar aliviado. O Palmeiras passa e passa ali, poderia ter passado com tranquilidade, mas passou. Com esse empate, o Palmeiras, apesar de todo o sufoco que sofreu nessa partida, passa em primeiro do seu grupo. E agora o Palmeiras vai protagonizar junto com o Botafogo um confronto de brasileiros nas oitavas de final. Um reencontro de um confronto que aconteceu na Libertadores, agora no Mundial de Clubes. E eu tenho que perguntar para você que está assistindo, que assistiu o vídeo até aqui, quem vocês acham que passa? Palmeiras ou Botafogo? Quem vocês acham que tem mais chance de passar? Quem vocês acham que vai decidir essa partida? Igor Jesus? Estevão? Quem vocês acham que decide essa oitava de final? Já é uma loucura ter brasileiro na oitava de final do Mundial de Clubes. Agora, um confronto brasileiro era assim, é absurdo, tá? Isso aqui, o Mundial de Clubes, é um torneio sensacional. Eu quero agradecer aí quem teve a ideia desse torneio, tá? Porque é absurdo, bizarro, assim, maravilhoso, tá? Agradeço aí, tamo junto aí quem inventou esse torneio. Enfim, Palmeiras e Botafogo na oitava de final. Os outros times brasileiros até agora já têm praticamente sua vida decidida. Aliás, o Flamengo tem sua vida decidida, tá? O Flamengo já passou, já tá nas oitavas de final. Porém, o Fluminense ainda joga na quarta-feira. Claro que o Flamengo também joga na terça, joga hoje. Mas o Fluminense joga valendo ainda a classificação. O Fluminense tem meio que uma eliminatória pela frente, já que precisa vencer ou empatar para se classificar aí para a próxima fase. De qualquer forma, os brasileiros estão bem encaminhados. O que está mais tenso agora é o Fluminense. Vamos ver o que acontece. E eu assumo que eu tô nervoso, tá? Assumo que tô um pouquinho preocupado. Enfim, de qualquer forma, essa é a situação no Mundial. Cara, tô ansioso para a próxima fase, tô ansioso pro jogo do Fluminense, tô ansioso pro que pode vir por aí. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora. Deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. E até o próximo jogo, até o próximo vídeo. E eu fui!